não precisa ser economista para a gente entender que tem pessoas que brincam com a realidade, mas essa realidade está na mesa de todo mundo. Está custando caro essa brincadeira. Está custando muito caro e a população mais carente que está pagando o maior preço. Você acha que todo mundo come 10, 15 ovos todos os dias? Tem gente que não aguenta comer mais de 3 ovos, gente, por dia. Tem gente que nem come. Tem gente que nem come, essa é a verdade, olha aqui. Tem gente que nem come, sabe? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Daqui a pouco o ovo vai custar mais do que a carne. Exatamente. Né? Os valores estão aí absurdos, né? Absurdos. Então, assim, por que a gente acabou trazendo a nossa nutricionista? Porque a gente também quer falar não só sobre o peixe, que a gente sabe que daqui até a Semana Santa ele vai aumentar bastante, a gente tem consciência disso, não precisa ninguém nos avisar. Mas aí a gente pensou, vamos falar do atum e vamos falar da sardinha, dos enlatados. Fazem bem mesmo? Como a gente pode, de uma certa forma, trazer esses produtos para a nossa mesa? Pessoas que querem chegar, talvez, no dia a dia. Por exemplo, tem muita gente, os católicos, né? Daqui até a Semana Santa, muita gente vai comer esses produtos, né? Vai comer o atum, vai comer a sardinha, vai comer o peixe. E aí a gente tem que chamar a atenção se eles fazem bem, se é interessante realmente comer. Na verdade, comer atum, comer sardinha, os enlatados, faz bem? Olha, é uma opção principalmente para as pessoas que desejam praticidade e que também vem com relação ao bolso, né? A questão dos valores. A sardinha e o atum enlatado, eles são melhor custo-benefício do que você comprá-los frescos, né? Só que a gente precisa se atentar a algumas observações importantes relacionadas à saúde, né? Então, existe um componente químico nessas latas, que é o PBA, que faz com que possa mandar esse metal, que esse metal, né, perigoso, para o próprio alimento. Então, tem algumas indicações de saúde que, se você quiser consumir, né, esses produtos enlatados, você precisa observar. Ver se, né, nas informações lá tem que não contém esse produto, né, na lata, e também procurar algumas informações relacionadas à individualidade de cada produto. Por exemplo, o atum. Né? O atum, ele é um peixe que ele já é rico em mercúrio, né? Então não é interessante estar consumindo em excesso. E aí consumi-lo no enlatado, pior ainda, porque não só tem o mercúrio, como também tem o bisfenol A, né? O PBA. E aí, no caso, o consumo do atum deve ser com maior moderação do que até mesmo a sardinha. Tem pessoas que compram o atum enlatado e comem como se estivesse comendo um doce. E aí a gente chama atenção até para a quantidade. Por exemplo, você está acabando de falar que, por exemplo, esse atum, você pode comê-lo, mas você pode comer ele preparadinho. Por exemplo, ele puro desse jeito. Se você passar a consumir ele 1, 2, 3 ou até mais vezes na semana, você pode trazer problemas para a sua saúde? Pode trazer algum problema para a saúde, sim, devido ao mercúrio, e principalmente para alguns grupos. Por exemplo, gestantes. Deve diminuir o consumo do atum, por conta do mercúrio do atum. O que esse mercúrio ele pode trazer danos para alguma parte do corpo, por exemplo? Olha, ele é um metal, certo? Que pode sim ter uma correlação para danos com relação à tireoide, também para mulheres pode causar, aí eu não vou, né, terrorizar, não, mas claro, mulheres gestantes, ela tem um risco ali do aborto, sim, mas a gente está falando em uma alta quantidade. A quantidade, a gente está falando na quantidade inadequada, a gente está falando, você exagera. Quando você começa a consumir um produto enlatado, né? Isso, um produto enlatado desse, né, todos os dias. E ele é forte. Exatamente. Outra preocupação também é se ele está, né, se ele é em água, né, se ele está em óleo, se ele, né, no caso da sardinha, por exemplo, se tem ali algum molho de tomate que tem mais conservantes, edulcorantes, tem mais produtos ali, aditivos, né? Então, a indicação é que você procure as opções que sejam em conserva de água,
ou óleo e não consumir aquele óleo, tá? E hoje a gente percebe, Rivana, que a quantidade de produtos, de marcas diferenciadas que a gente tem é gigante também. E às vezes as pessoas, por causa do próprio bolso, elas acabam levando para dentro de casa alguns desses produtos que têm um custo menor, né? E muitas vezes a gente tem que observar, tem alguns produtos que vale a pena você ter cuidado, procurar saber quais são os mais consumidos, tem alguns produtos que são desconhecidos no mercado, tudo isso tem que ser analisado, né? Exatamente, Vanusa. E olha que eu, como nutricionista, acabo, né, sempre tendo que me atualizar sobre esses produtos, essas marcas, porque cada vez mais no mercado vai entrando mais marcas. Então, muitas vezes, o paciente ele chega para mim perguntando: doutora, a marca tal, ela é confiável? E aí eu preciso fazer uma pesquisa, né? Muitas vezes eu falo para o paciente: olha, me manda as informações nutricionais, os ingredientes, para eu dar uma olhada e falar para você se é adequado ou não. Então, existe também, não só relacionado ao consumo, a quantidade, né, que a gente vai já falar que uma quantidade, entre aspas, seguras, que seriam as orientações também para que você está escolhendo esses produtos. A marca é uma indicação importante, mas não só isso. Precisa-se ler os rótulos. Que as pessoas não costumam fazer isso, só vão comprando, elas olham o preço. O preço. A maioria olha o preço. E aí a gente chama atenção para esses produtos que eles vêm com um determinado conservante ali. E aí eu te pergunto, lavar, não lavar, como é que tem que ser feito isso? Lavar sempre. Principalmente se ele não for, a conserva dele não for em água, né? Se for em óleo ou se for em algum molho, precisa se lavar sempre. Só essa lavagem, ela já reduz um pouco do sódio que muitos enlatados têm, tá? Principalmente na sardinha, né? Se a gente for comparar rótulos, existem muitas sardinhas que têm um alto teor de sódio e outras nem tanto. Então, quando você for escolher esses produtos, você precisa comparar os rótulos, a quantidade, principalmente, né? Se for em sardinha, quantidade de sódio. Se for no atum, quantidade de mercúrio, né? E também a questão de se a conserva é em água, né? Ou se a conserva é em molho. Então, priorizar água ou óleo. E quando você for consumir, precisa se lavar antes. Muito bom. Aí a gente traz a dica também para as pessoas que estão assistindo o nosso programa na quantidade. Que quantidade? Por exemplo, durante a semana, se você vai fazer uma torta, se você quer fazer algo diferente, quer acrescentar ali em algum tipo de prato diferente, você já vai estar diminuindo um pouco do que pode trazer de danos para você, né? Mas aí a quantidade que as pessoas podem consumir na semana. Olha, colocando aqui, né, uma família que esteja economizando, né? Enfim, né, a gente sabe como é que está com relação ao mercado, os valores. Colocaria o máximo 3 vezes na semana. 3 vezes na semana é o suficiente? 3 vezes na semana. E quando a gente fala 3 vezes na semana, a gente vê uma porção por pessoa. 3 vezes, não estou falando em 3 dias, 3 refeições divididos durante a semana. E aí a gente coloca em uma média de 100 gramas, tá? Por exemplo, que é a quantidade média por pessoa. Porém, essa quantidade reduz se for gestantes, se for crianças. Tá? A gente está falando de adulto saudável, principalmente, gente, aquele adulto, ele tem hipertensão, ele precisa fazer um controle de sódio, então essa quantidade ela vai diminuir, né? Então as orientações elas são realmente bastante específicas para cada grupo, né? Inclusive eu estava falando do bifenol A, né? Ele já tem muitos artigos falando sobre a influência, né, desse metal pesado contido nesses enlatados, principalmente ativados quando aquecidos, e a gente sabe que a gente vive numa região mais quente, e quando há muito tempo conservado. Então ele ativa bem mais, entra no produto, né? E esse bisfenol A, ele pode alterar hormônios, né? Ele tem um alterador ali de hormônio, principalmente na mulher, no estrogênio, então ele pode causar infertilidade, certo? Ele também tem uma correlação com episódios de ataques cardíacos. Então, para quem é hipertenso ou tem uma predisposição genética, é bom estar evitando também, certo? Então, também tem até muitos artigos relacionados a câncer. Então, esses enlatados, eles têm um
motivo para não serem recomendados com frequência. Então você, né, se você está pensando em consumir um produto desse, você pode consumir, mas você não pode estar consumindo com tanta frequência durante a semana e também não pode estar aquecendo na lata, né? Muita gente acaba, já pensou? Aquecendo na própria lata, né? Ou até mesmo olhar a validade, se é um produto que já está 4 anos de prateleira, já pensou? Você comprar uma sardinha de 4 anos de prateleira? É complicado, mas isso acontece. E acontece demais, as pessoas elas compram, às vezes o produto quase vencendo, né? E elas não observam que isso o quanto isso pode ser perigoso. Tá certo. E aí, só pra gente encerrar, a gente gostaria de chamar a atenção. Sempre melhor comer uma sardinha fresca e um atumzinho fresco, ou não? Sim, sempre melhor consumir o fresco, né? Eu não sei o quanto tá o valor do atum fresco aqui em Teresina, né? Mas não chega a ser tão acessível para a maioria das pessoas. Lembrando também que o atum é um peixe grande, então quem compra acaba, né, podendo porcionar e armazenar de forma eficiente no congelador, e aí você pode estar consumindo por um tempo. E a sardinha em si, acredito que aqui em Teresina é um pouco mais acessível. Então a indicação é vocês procurarem um local confiável, que tenha, né, uma variedade muito grande, né? E você pode também estar substituindo esses peixes, né, por peixes mais comuns da nossa região, como a tilápia, certo? A pescada. Mas ultimamente até a tilápia tá mais cara, viu, gente? O pessoal viu que ela é gostosa. Ó, não tem quem não gosta de tilápia. Eu sou apaixonada pela tilápia. Se fosse para comer tilápia todo dia, eu comeria de boa, porque ela é muito gostosa. Nossa, um filezinho de tilápia, hein? E, gente, é bom. Aí aproveitando, né, a gente estava falando da sardinha, que entre a sardinha e o atum enlatado, priorize mais a sardinha, né? Pronto. Ela tem, só que na rotulagem com menos teor de sódio. Inclusive já tem muitas sardinhas que são à base de água, que não estão enlatadas, né? E aí que tem aí sódio free, né, com redução de sódio, e ela é altamente rica em cálcio. Né, a sardinha que vem com aqueles espinhozinhos, né? Você comer com aqueles espinhozinhos, ele é altamente rico em cálcio. Então não é apenas, né, contraindicada, existe também um lado positivo com relação a isso. Porém, consumir com moderação, como tudo. Tá certo. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram. Exatamente. Vai aparecer aí na telinha para você o Instagram dela, mas eu queria que você reforçasse. Rivana Moutra Nutri, Rivana com H, tá? Pronto, Rivana Mouta, tá? Nossa nutricionista de hoje, falando que você pode sim aderir a esses alimentos, mas de uma forma bem moderada para não exagerar.